e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, inspirai-me, amor de Deus, consumi-me, ao reto caminho conduzi-me, Maria, minha mãe, olhai por mim, junto com Jesus, abençoai-me. Da peste, do erro, do vício, do pecado, da mentira, livrai-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, boa noite, novamente, pessoal, salve Maria. Bem-vinda de novo, Franciele. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Bem específico, essa semana a gente tem uma solenidade, domingo, que é a solenidade do nosso patrono, a solenidade de São José. São José é patrono da igreja, solenidade. E é uma coisa muito interessante, essa solenidade ela fica no meio da quaresma. E o mês de São José é o mês de março, que é no meio da quaresma. Parece ter uma ligação, ou nunca ninguém parou para pensar. Então muita coisa que passa batido, né? E hoje a gente vai falar o quê? A quaresma e São José. Ou São José e a quaresma. E aí vamos entender um pouco a ligação que tem deles dois. Primeira aula lá a gente falou da quaresma no contexto geral. A última aula o Guto falou da quaresma, mais o contexto político, cultural, o que distorcem da quaresma, né? O que ela perde o sentido dela, muitas vezes. Infelizmente, né? Que é o período de maior oração da igreja, porque é a preparação para a Páscoa. É o período que tá, que nem eu falei aquele dia, né? Tá desde o tiozinho da esquina ali até o sétima morada, tá entregando penitência nessa época. Então, a comunhão dos santos, a oração da igreja, é o período que tem um impacto grandioso, né? É a bomba atômica da graça. E, infelizmente, distorcem, influenciam no meio. Quem leu as orações, algumas coisas de campanha da Fraternidade e Misericórdia, sabem que, infelizmente, muitas vezes o principal, que é o foco da quaresma, é perdido, né? E trazem para ela aquilo que não é dela. Ou muito distorcido que era para ter sido, né? E aí o que acontece, né? A gente começou a ter as consagrações à Nossa Senhora. Todo mundo viu que principalmente de uns 10 anos para cá, mais ou menos, teve um boom de consagração à Nossa Senhora, né? Todo mundo percebeu, né? Que São Luís escreve o tratado, né? São Luís Maria de Montfort escreve o tratado lá, 1700 e alguma coisinha, que eu esqueci certinho a data. E ele fala dos últimos tempos, né? Da consagração à Nossa Senhora. E aí o que acontece? Depois das consagrações à Nossa Senhora, da consagração total à Nossa Senhora, pelo médico São Luís, teve um boom de apostolado, de vocação, de ministério, de família numerosa, de filho. Olha a gente aqui, o que aconteceu com os leigos no Brasil inteiro, né? Aí você vê tantas vocações que foram surgindo aí de sacerdotes, de religiosos, apostolados, grupo de oração, depois da consagração à Nossa Senhora. As famílias numerosas, que nem o pessoal está fazendo, os leigos estão se juntando para estudar a fé e ensinar outros leigos, né? Então você vê como que é o que Jesus fala, né? Quando ele está entrando lá, quando ele está entrando no domingo de Ramos, que começam a falar Hosana, né? Ao filho de Davi. Aí os fariseus ficam bravos lá, que estão coroando ele como rei, né? E ele fala: se eles ficarem quietos, as pedras falarão. As pedras estão falando agora. Então você vê as coisas mais improváveis, né? Leigo estudando teologia ascética mística, patrística, história, ensinando outros leigos, querendo fundar colégio, famílias numerosas. Então, e agora
depois de Nossa Senhora, é a vez de São José. É a vez de São José. São José, ele passou... A igreja sempre falou sobre São José, né? Desde a patrística. Só que oficialmente ficou muito tempo, 1800 anos quase, com ele mais em um segundo plano, né? Sendo honrado, né? Sendo venerado, mas não tanto de modo oficial. E você vê como São José começa a aparecer, nosso instituto, como São José. Estava final de semana passado, retrasado, passado. Final de semana passada, estava lá em Campo Grande. O apostolado pessoal é São José da Divina Providência. E em Viema tem um outro centro de leigos de estudo, São José. Então começa a aparecer muito a figura de São José, né? E Congresso de Defesa da Vida e da Família, né? E a gente vai ver bastante que São José tem essa ligação aí. É uma coisa que eu costumo sempre falar, né? Jesus era católico, né? Já pararam para pensar? Jesus era católico, porque... Boa noite, salve Maria, seja bem-vinda. Começamos agora. Jesus era católico porque na casa de Jesus tinha São José e Nossa Senhora. Já pararam para pensar nisso? Então, e Jesus... Vou até pegar aqui. Não precisa pegar não, essa é rapidinho. Lucas 2, 51. Lucas 2, 51. Tem a narração ali da Anunciação, Lucas 1, Lucas 2, né? E aí Jesus está com 12 anos lá no templo. E aí ele se perde ali, né? Por 3 dias. 3 trindade. Ele tinha 12 anos, plenitude. E aí Nossa Senhora e São José começam a procurar ele. Mas como é que eles se perdem também, né? Às vezes parece uma coisa meio... Porque a caravana era muito longa. Os homens iam separados, as crianças separadas, as mulheres iam separadas. Então, São José... Jesus está com Nossa Senhora. A Nossa Senhora, Jesus está com José. E ficou nessa. E quando eles perceberam, eles tiveram que fazer a viagem de volta e ir atrás para ver o que tinha acontecido. O que Jesus estava fazendo? Estava no templo, conversando com os doutores da lei, né? Com 12 anos ali. E ele interrogava eles, né? 2:45, né? Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe, Nossa Senhora falou para Jesus, meu filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheio de aflição. Respondeu-lhes ele, por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Aí olha que detalhe agora interessante. Em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Jesus era submisso a Nossa Senhora e São José. Que coisa, não? Então, tem alguns títulos de São José, né? A gente até vai ver depois, tem uma ladainha dele. Você já para outra coisa, né? Você começa a ir meditando. Quando São José ia rezar em casa, José ia rezar para Deus, Deus estava lá dele. Vocês já pensaram nisso? Ia falar Ave Maria, né? A Nossa Senhora estava lá dele. Então, São José, São João Paulo II tem até uma encíclica, né? Que é Redemptoris Custódio, né? Custodiador do Redentor, né? Que ele fala que a igreja devia aprender a imitar São José. Porque ali na Sagrada Família, o único que não era imaculado era São José. O que você mais vê de São José na Sagrada Escritura, né? Que ele era obediente, ele era fiel,
ele era silencioso e ele era de oração. Então, o tempo todo ele estava ali, ele estava aprendendo da fonte da graça, ele estava vendo Jesus e ele estava vendo a mão da divina graça na Senhora. Então, é o que Santo Tomás fala, né? Santo Tomás de Aquino fala que quanto mais perto da causa, mais participa do efeito, né? Ou seja, tem uma bomba. Quanto mais perto da bomba, mais você sente o efeito da bomba. Então, São José estava perto da bomba atômica da graça. Então, ele foi o que mais conviveu com Jesus e com Nossa Senhora. Então, ele é o protetor, tanto que a festa, a solenidade agora do dia 19 é isso, né? Ele é patrono da Igreja Universal. Por quê? A igreja estava ali representada em Jesus e Nossa Senhora. Jesus é a cabeça, Colossenses 1,18, do seu corpo, que é a igreja. Nossa Senhora é a figura da igreja, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Ela é o tipo da igreja. E ela é a mãe da igreja, porque ela é mãe de Jesus, que é a cabeça, logo ela é mãe dos filhos também. Por isso que a pia batismal, quando vocês viram a igreja tem uma pia batismal, a pia batismal ela é chamada de útero de Nossa Senhora, porque é onde são gerados os filhos de Deus. Entendeu? Ela gerou o filho, a cabeça, logo ela gera os membros. Então ela dá luz ao corpo inteiro, cabeça e membros, né? Cristo, a cabeça e o corpo, que é a igreja. Então São José ele é o patrono da Igreja Universal. Ele era o patrono da Sagrada Família. É o protetor da Igreja Universal, porque ele protegia a Sagrada Família, que é a figura da igreja. E aí, olha o que ele está sustentando aqui no braço. Ele é o sustentáculo daquele que sustenta todas as coisas. É o fortíssimo sustentáculo daquele que sustenta todas as coisas. Ele é chamado de Pai do Pai de todas as criaturas. É por isso que São José, Santa Teresa d'Ávila, a gente vai ver daqui a pouco, Santa Teresa d'Ávila fala que São José é o mestre de vida interior. Ele é o pai espiritual, ele é um mestre de vida interior. Muito obrigado, agora vai. Agora vai. Ele é mestre da vida interior porque ele mais contato teve, mais ele bebeu da graça, mais vida interior ele teve. Porque mais ele teve contato com Jesus e Nossa Senhora. É o pai espiritual, né? Então, ele ensina a amar Jesus e Nossa Senhora. O maior devoto de Nossa Senhora foi São José. E de Jesus depois de Nossa Senhora foi ele. Porque se você parar para pensar, boa noite, São Maria. Jesus viveu 33 anos, né, sobre a face da terra. O que São Luís Maria de Montfort fala, né? No tratado, ele fala: dos 33 anos de Jesus na face da terra, durante 30 deles foi para Nossa Senhora. 10 vezes mais do que ele deu para o povo, ele deu para ela, porque ele lhe era submisso. Lucas 2,51. E São José a mesma coisa. Lhes era submisso. Então, Jesus passou mais tempo com eles, e Jesus passou mais tempo em uma família. Ele quis vir em uma família também, já para ensinar bastante coisa, né? E aí, vou pegar aqui agora, Mateus capítulo 2. Começar a fazer uma ligaçãozinha agora do porquê que é São José e a Quaresma, né? Mateus capítulo 2. Jesus acaba de nascer e Herodes quer matar, né? Porque ele não quer perder o reinado, né? Ele quer ser rei sem Deus, ele quer reinar sem Deus, né? E aí, a gente usou até a passagem que dá fundamentação para o Instituto também, né? Que é a fuga para o Egito. Mateus capítulo 2, versículo 13. Quem quiser pegar aí. Amém, misericórdia. Depois de sua partida,
Um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor disse ao profeta: do Egito chamei meu filho. Oséias 11:1. Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado os magos. Infanticídio, né? Os santos inocentes. Cumpriu-se então, vem falar de Jeremias, né? A profecia. Versículo 19. Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, falar que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, que será chamado Nazareno. Palavra do Senhor. Algumas coisas aqui que a gente começa a ver nessa passagem. Aí começa São José e a Quaresma. O anjo do Senhor apareceu para São José nos sonhos. Então, algumas coisas que a gente passa batidinho e não para pensar, né? A Sagrada Família era de leigos. Vai parar para pensar? Eles não eram religiosos, eles eram leigos. A Sagrada Família era de leigos. Então, São José, ou seja, eles tinham uma vida ativa no mundo. São José trabalhava, eles estavam no meio da sociedade, da cultura da época, dos costumes e tudo mais, só que eles tinham uma vida contemplativa. A vida ativa, estado de vida, né, que a gente costuma falar, os pais com os filhos, a defesa da família, o cuidado, a provisão, né, e eles tinham uma vida contemplativa, que é a vida de oração. E São José tinha uma vida ativa e contemplativa. São José era místico. O anjo apareceu para São José no sonho. A graça que Deus concedeu para ele, né? Do anjo aparecer para ele e fala o que para ele? Levanta, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Para onde que eles fugiram? Para o deserto. Eles fugiram para o deserto. Então você já começa a ver por que São José está no meio da Quaresma. O mês de São José é no meio da Quaresma. A Quaresma é o que? A gente viu lá na aula passada, lá, né, os 40 dias de Jesus no deserto. Tempo de oração, tempo de sacrifício, tempo de luta, de combate, né, de mortificação. Aí você fala, nossa, você vê, São José estava com Deus e com a Santa Mãe de Deus. E ele não foi livrado de cruz. Pelo contrário, ele não foi livrado das cruzes. Ele teve... Primeiro já teve que sair com Nossa Senhora de a pé, levando ela no burrinho até chegar em Belém. 130 quilômetros, que é a distância que dava até Belém. Lá, São José era de descendência régia. Ele era um descendente de Davi. É o que fala na Sagrada Escritura, né? Nossa Senhora também. Só que São José chegou lá, eles tinham um quarto, tinham um trono, tinham alguma coisa. Não, foram para o estábulo para Jesus nascer no meio dos animais. Depois que Jesus nasce, eles vão no templo. Aí, para acabar com a teologia da prosperidade protestante, eles vão no templo e o que não vou subir a bandeira não. E o que eles oferecem no templo? Porque quando nascia um menino, eles tinham que oferecer um sacrifício no templo. E as pessoas ofereciam o quê? Um bezerro, uma ovelha e tal.
que São José e Nossa Senhora oferecem no templo lá, quando Simeão vê, né? Eles vão levar Jesus para circuncidar. E Simeão ele faz a oração que até hoje nas laudes, as laudes são as orações que os monges fazem, né? Tá na liturgia das horas, antes de dormir, né? Ele fala: deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram a vossa salvação, que preparaste ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Aí Simeão fala para Nossa Senhora: esse menino será um sinal de contradição, o erguimento de alguns, caimento de outros, e uma espada de dor transpassará a tua alma. Ele fala para Nossa Senhora. E aí, o que eles oferecem de sacrifício lá? 2 rolinhas. A gente às vezes mal, sabe? Porque diz que o carpinteiro na época era uma função muito nobre. Né? No caso, de São José seria praticamente rico. Não era uma pessoa qualquer na sociedade, né? Sim. Mas vida, se ele teve posse, ele teve que dar tudo para fugir. Sim. Né? Para fugir, para salvar Cristo. Né? E até e tem no Vida, Paixão, Morte e Ressurreição do Cordeiro de Deus, da Beata Ana Catarina Emmerich, ela até fala que eles não tinham as coisas porque São José doava e ajudava os pobres. Por isso que eles já também não tinham. Então o que tinha ainda ajudava os outros. Só que daí você vê, tiveram que fugir, tudo mais. Aí doaram 2 rolinhas. Ou seja, se for pobre é maldição, rapaz. Então São José, Nossa Senhora é amaldiçoado porque dormia a cabeça na pedra. Ele fala que as raposas tinham toca, o filho do homem tinha na cabeça. São Pedro, a porta, todo mundo era... Você vê como não tem ligação, né? Então você vê. E aí, ainda, depois de entregar as rolinhas, ainda fala que ele vai ter que ir para outra terra, ainda por meio do deserto. Então você vê, ele não foi privado das cruzes. Então você reza, não é para não ter cruz, é para ter força para carregar as cruzes. Porque Deus vai permitir as cruzes. Tanto que, quanto maior a eleição que Deus tem para uma alma, mais Ele permite as tribulações para o crescimento dela. Mais alta a eleição que Ele vai tendo, mais Ele vai permitindo. É igual exercício, mesma coisa de exercício físico. Começa com um pezinho, daqui a pouco você melhor, vai para outro, vai para outro, vai para outro. É a vida espiritual, mesma coisa. Então, você vê, não foi privado, tiveram que fugir e aí foram para o deserto, foram para o Egito e tiveram que viver no Egito. E aí outra coisa que acontece, outra vez o anjo aparece para São José em sonhos e fala que Herodes tinha morrido, que era para eles voltarem, para a Judéia, né? E aí, o que acontece, né? Herodes lá, quando eles tinham fugido, Herodes manda matar todas as crianças, né, de 2 anos para baixo, os inocentes. Então o que acontece? São José, ele já entra como protetor da vida, protegeu a vida, que é Jesus. Então você já entra toda o nascituro, você entendeu? Protetor, boa noite, salve Maria. Proteger, ele é protetor da Igreja Universal, ele é protetor das famílias, ele é protetor da vida. Então já entra todos esses ofícios que ele teve que exercer por uma graça especial que Deus concedeu para ele, certo? E aí você vê, então tem umas coisas bem interessantes assim, né? O São José, Jesus ficou nos braços de São José, Jesus foi alimentado por São José, foi educado por São José, foi conduzido por São José, ele se alegrou com São José, ele aprendeu com São José, ele teve de modelo São José, ele teve de exemplo São José. São João, ele deita no peito de Cristo na última ceia. Lembram? Discípulo amado, que inclinou a cabeça sobre o peito de Cristo, do Senhor, né? Então São João ficou ali no Sagrado Coração de Jesus, né? Foi o que mais se aproximou do coração de Jesus e de Nossa Senhora, por isso que só ele aguentou ficar na cruz, né?
Então já é uma outra coisa, né? Tinha 72 discípulos, dos 72 eram 12 apóstolos, dos 12, um traiu, ficou 11, dos 11, 10 fugiu, ficou um na cruz. E o que ficou na cruz só ficou na cruz porque ele estava junto com quem? E ele estava íntimo de Jesus, ele estava com a cabeça no coração de Jesus, né? Muito próximo, ouvindo a respiração, o batimento. São João reclinou a cabeça no coração de Jesus. Só que Jesus reclinou a cabeça no coração de São José. Já pararam para pensar isso aí? Dormiu no peito de São José, né? No coração de São José. E aí você vê, tem um teólogo lá da escolástica, que é Gerson, era o nome dele, né? Aí ele fala: todos os santos se gloriam de serem chamados servos de Deus, mas somente São José foi chamado de pai do Salvador. Todos são servos, mas só ele foi pai. É a mesma coisa de Nossa Senhora. Nossa Senhora ainda deu a carne para ele, né? Imaculada. Então, é por isso que você tem a latria, que é somente a Deus, e você tem a hiperdulia, que é de Nossa Senhora, né? Vou falar disso lá sábado. Sábado vai ser mais tranquilo. E São José é o próximo depois de Nossa Senhora, que é o culto de protodulia, que é a primeira admiração, a primeira veneração, o primeiro exemplo, o primeiro modelo depois de Nossa Senhora. Ele foi o que mais participou da graça junto com ela, de Cristo, né? E aí o cardeal Newman fala, né? Beato São Cardeal Newman foi canonizado, né? Ele fala: São José é santo porque o seu ofício de ser esposo e protetor da Virgem Maria exigia especial santidade. É santo porque nenhum outro santo além dele viveu tão longa e intimamente familiaridade com a fonte de toda santidade, que é Jesus, Deus encarnado, e Maria, mais santa das criaturas, Nossa Senhora. E aí, uma coisa interessante, tem um livro um livreto, né, do Monsenhor Ascani Brandão, que é sobre São José, são 30 e poucas páginas. Eu não tenho ele, que eu só leio em PDF, né? Mas muito bom. Ele começa a falar de São José, ele fala sobre os anjos, né? São José é maior do que os anjos, né? Os 9 coros angélicos ali. Que ele fala: os anjos obedecem a Deus e Deus obedeceu a São José. Parar para pensar isso aí? Porque Jesus lhes era submisso. Então, São José, tanto que ele é a sombra do Eterno Pai, né? Ele é chamado de a sombra do Eterno Pai. Ele era a figura de Deus Pai, como se fosse uma personificação, né? Não era Deus, é lógico. Mas, entre os homens, então São José estava ali. Certo? E a gente vai ver por que São José é o terror dos demônios, terror dos revolucionários, terror de todo mundo. Uma coisa bem interessante, né? O São José é chamado de guarda dos tesouros divinos. Ele é chamado de guarda dos tesouros divinos, porque ele guardou os maiores tesouros de Deus. Ele guardou Jesus e Nossa Senhora. E aí, por isso que ele é o terror dos demônios. Que ele viveu no lugar que era o mais aterrorizante para eles, entre o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Virgem Maria. Ele viveu no meio. Então é por isso que ele conduz a amar Jesus e amar Nossa Senhora. Então, do mesmo jeito que ele protegeu a Sagrada Família, ele protege a igreja, ele protege a nós. Então é essa figura, né? Certo? E aí, vocês veem, a gente estava vendo Mateus 2 ali, da Quaresma, né? O anjo aparece de novo para São José, fala para ele voltar para Israel, porque aqueles que atentavam contra a vida do menino morreram. Então, Jesus é Deus. Jesus precisou de São José e precisou de Nossa Senhora. Quem é nós, você na fila do pão para não precisar? Se ele precisou, ele quis precisar, né? Então,
Aí, por que São José? Então, ele é o santo dos nossos tempos, né? A gente estava falando. Durante, a gente vê a questão da consagração Nossa Senhora, como que foi crescendo, né? A proclamação dos dogmas e tudo mais, as aparições de Nossa Senhora. Se você for pegar ali os últimos 200 anos, eu estava vendo, tem uma página, só que ela está em inglês, acho que é Miracle Hunter, tem um pedaço lá só sobre as aparições de Nossa Senhora. Então, a quantidade de aparições de Nossa Senhora nos últimos 300 anos, tipo, é colossal, que nunca teve antes, né? Porque Nossa Senhora, ela é a aurora que precede o sol da justiça. Ela é a porta do céu, ela antecede, né? Prepara para Jesus. Então, Nossa Senhora começa a aparecer muito, a gente vai até falar daqui a pouco sobre Fátima, que São José tem a ver com Fátima também. E só que nos últimos 150 anos é que São José foi aparecer de modo oficial, com encíclicas papais, com a solenidade da festa. Em 2020 completou 150 anos da encíclica do Papa, que proclamava São José patrão da igreja. E a partir de lá, cada vez foi aumentando mais as cartas, a veneração, o culto, tudo mais. Por quê, né? Vocês já perceberam que quando você vai tem um jogo lá, jogo de futebol, algum esporte, alguma coisa, o treinador geralmente ele guarda uma carta na manga pro final. Tem que ter um trunfo, uma carta na manga, uma coisa que vai fazer uma reviravolta. São José é uma carta na manga. Ele aparece agora, de uns 150 anos para cá, cada vez mais, por causa disso. Quando a igreja vai pro deserto, quem intercede protege a igreja, protege o Cristo, Nossa Senhora, protege o povo, protege a vida, protege a família. São José. Ele intercede. Ele é o protetor, ele é o provedor, né? E aí, sempre se falou sobre São José, né? Desde a patrística ali, mas Santa Teresa d'Ávila, que falou, era muito devota de São José, tanto que o Carmelo é consagrado a São José, todo o Carmelo é consagrado a São José, e ela falava que ela indicava, né, que aqueles que tivessem problema na vida de oração se confiassem a São José, porque ele era um mestre de vida interior, por causa de que a gente já falou, né? Porque imagina o que ele não rezou, né? Junto de Jesus e Nossa Senhora. Então, para ensinar o que ele aprendeu com Jesus e Nossa Senhora, quem que sabe mais? Ele. Então, ele vai saber interceder, né? E apresentar. E aí o que acontece? Vimos ali a parte que o anjo aparece, manda ele voltar para Israel. E aí São José fica sabendo que o Arquelau estava no lugar de Herodes. Era o filho de Herodes, estava no lugar dele. E São José nem volta para a ideia. Tipo, vou usar uma comparação. Vou usar uma comparação aqui. São José estava voltando para Dourados com Jesus e Nossa Senhora. Aí ele ficou sabendo quem que estava de prefeito. Ele falou, misericórdia, eu vou lá para Coronel Sapucaia. Você entendeu? E ele vai para Galileia. Galileia era a periferia dos judeus. O que acontece? Para os romanos, os judeus já eram de segunda categoria. E para os judeus, os galileus eram os perrapados. Então ainda foi para a periferia viver com Jesus. Um lugar mais esquecido lá do... Oi? Pegou? Foi lá para Coronel Sapucaia. Obrigado, Jesus. Irmão, o café lá? Obrigado. Então, e ali Jesus viveu com eles, né? Até começar o ministério. Aí a gente pega uma coisa interessante, né? O que está acontecendo? Por que? Agora nós vamos começar a puxar o porquê, então, que Deus começa, a divina providência começa a conduzir a igreja começa a apresentar São José. Por quê? O que está acontecendo, né? São José precisa aparecer.
Peguei alguns dados só aqui de criminalidade. Só criminalidade, coisa lógica, né? Objetiva. Eu até trabalho com isso aí. Alguns estudos de relação da criminalidade com a destruição da família, principalmente com a falta da paternidade. O que a criminalidade tem ligação com não ter a paternidade, não ter a figura do pai em casa? O Ministério Público de São Paulo, 2018, concluiu que apenas 17% dos adolescentes autores de atos infracionais moravam com ambos os pais antes de serem colocados na instituição. Só 17% deles tinham pai e a mãe. Aí, em 2006, a Universidade de São Paulo concluiu que 30% dos adolescentes que cometeram atos infracionais foram criados pelos pais. Só. E aí eles colocaram no estudo da Universidade de São Paulo. Universidade de São Paulo. Fica evidenciado que a ausência paterna tem potencial para gerar conflitos no desenvolvimento psicológico da criança. A ausência paterna. Eu não consegui, porque eu assisti esse documentário uma vez, eu não consegui achar ele de novo. Uma matéria que eu vi também. Nos Estados Unidos, eles estavam fazendo um projeto, não lembro se era em Cleveland, onde que era, que eles iam nos presídios para tentar fazer, né, um reencaminhamento das pessoas, arrependimento deles, né, para eles voltar para a sociedade e tudo mais. E aí o que era o projeto? Eles levavam para os presos trocarem cartas com a família. Então os presos tinham que escrever carta para mandar para a família. Quase 100% de todos os presos escrevia carta para a mãe. 95% dos presos não escreviam carta para o pai. Então você vê uma revisão de 47 estudos publicados em 2014, não é Brasil não, agora é Princeton, Cornell e Berkeley, tudo universidade de fora, concluiu: nós encontramos forte evidência de que a ausência paterna afeta negativamente o desenvolvimento socioemocional das crianças. A ausência do pai afeta o desenvolvimento socioemocional das crianças. Forte evidência de que a ausência paterna aumenta o comportamento de risco em adolescentes. A ausência do pai em casa. Mas não é só estar em casa, é ser pai, né? E aí tem outro estudo, que a parte econômica não influencia a criminalidade. Tem mais ligação, quer ver? A ausência paterna apresentou efeitos intensos e significativos na variação das taxas de violência masculina e feminina, independente do contexto do ambiente. Ou seja, os meninos agressivos tinham problemas criminais e tal, não dependia da faixa etária. Os que tinham ausência paterna eram os que davam mais problema. Afirmou o estudo feito por uma pesquisa na Universidade do Estado da Pensilvânia, financiada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A pesquisadora atestou que os efeitos da desestruturação familiar oscilam pouco com a situação socioeconômica. Ou seja, mesmo entre as famílias com renda mais alta, o efeito da ausência paterna é perceptível. Aí, o que está acontecendo na nossa época? Recorde de separação, recorde de filhos sem a presença paterna. A gente aborda os caras na rua, a gente aborda, né? O pessoal na rua, faz checagem. Até hoje eu não vi um que não tinha o nome da mãe no RG. Mas muitos que não tem o nome do pai. Então você vê, você começa a ver na prática social o que a ausência paterna faz dentro da família. Por quê? Por que o demônio ataca tanto a família, né? A gente até ia ver mais pra frente, mas eu já vou falar agora. A irmã Lúcia, vidente de Fátima, ela fala, né, que a última batalha do demônio seria contra o matrimônio e a família. Por que o capeta, e aí usa todos os membros, né, de fundações, de seitas, de financiadores, tem que atacar a família, tem que destruir a família? Porque a família é a célula humana mais básica, ninguém nasce sem pai e sem mãe,
Na família você recebe a tradição, a transmissão de valor, de virtude, de modelo, de exemplo. Você é insubstituível, você é irreparável, você é único, irrepetível, você não é um número igual o RG, que cancelou o CPF. Não, a família você é único. A família, ela é a figura da Santíssima Trindade. Por isso que o demônio odeia a família. Por isso que Jesus quis nascer numa família, porque a família é a figura da Santíssima Trindade. O que é a Trindade? Comunhão de pessoas no amor. O que é a família? Comunhão de pessoas no amor. Então, o pai e a mãe se complementam, gerando os filhos, né? Então é o pai e o filho, o amor entre os dois, o Espírito Santo é gerado. Então, o pai, a figura mais de defesa, de autoridade, de cuidado, de zelo, e a mãe, a parte mais carinhosa, mais afetiva, mais materna, de maior proximidade. E os filhos recebem isso dos dois. Então, se você não tem, começa a ficar capengo, né? E aí começam os remendos. E aí começam as aberrações que estão tentando fazer hoje em dia, que coisa, né? E aí você começa a ver por que São José começa a aparecer, então. Por que a providência começa a encaminhar São José e a igreja começa a trazer, né, a figura de São José para aprender. Rapaz, tem até estudo falando que até os pais que ficam mais com os filhos, né, até a taxa de hormônio deles é equilibrada, de testosterona, vive em média 5 anos mais, os filhos têm melhor desenvolvimento cognitivo, social. E aí o que estão fazendo agora? Destruindo, principalmente o que está sendo feito, né? Eu vou puxar daqui a pouco a parte histórica, mas o que está mais sendo feito aí nos últimos 100 anos, principalmente para cá? A destruição da figura masculina. Está sendo destruída a figura masculina. Então, é a perseguição à figura do pai, a perseguição à figura do sacerdote, que é o pai também, por isso que ele é padre, que chama de pai, a esposa dele é a igreja, porque ele é a pessoa de Cristo, e os fiéis são os filhos, para isso perseguir a Deus, pai. Então é feita uma destruição na figura masculina, na figura paterna, começa a ser destruído aí, ó, historicamente, a figura toda a figura de autoridade, né? O rei é ruim, o pai é ruim, o padre é ruim, Deus é ruim, vai se tirando todos. Você vai destruindo toda. Vai sendo uma sequência, né? E aí, puxando um pouco historicamente, né? Porque tudo isso é um processo revolucionário, né? Tanto que o Beato Palau, que era um exorcista carmelita, fala que revolução é o outro nome do demônio, né? A revolução é a desobediência, é o não serviam, né? Eu não servirei. Então a revolução ela é contra a realidade, ela é contra a lei natural, ela é contra a revelação divina, ele vai contra, ele não quer, ele não aceita, ele se revolta, ele começa a querer fazer outra coisa, ele quer virar Deus. E aí, onde que começa, né? Principalmente o processo? Renascença, século XV ali mais ou menos, vai dando raiz, revolta protestante. Lutero nega a igreja. A revolta protestante, ela vai dando raiz para a Revolução Francesa. Lutero nega a igreja, a Revolução Francesa vem e nega Cristo. Negando Cristo, a Revolução Francesa, o iluminismo, o liberalismo, o naturalismo, ele vai dando raiz para quê? Para a revolta comunista, que é a negação de Deus. Então você começa, nega Cristo, Lutero nega a igreja, a Revolução Francesa nega Cristo, a revolta comunista nega Deus. Agora nós estamos já num quarto passo da revolução, que é a revolução ecológica, né? Ecologismo. E o ecologismo faz o quê? Ele nega o homem. Você vai vendo, né? Você vai cortando o galho que está sentado até chegar na própria negação do homem, destruição do próprio homem. Tem um padre, falecido já, o padre Michel Choyans, que ele foi encarregado pela Santa Sé de estudar a ONU, organismos internacionais, ver todos esses projetos, né? E ele fala,
é por meio da proposta ecologista. O que se pretende? A divinização da Terra e a redução do ser humano para um simples ser material. O que deve ser preservado é a Terra, enquanto o homem deve ser colocado como grande vilão. Portanto, a solução proposta é um controle de natalidade. Começa a encaixar as coisas, né? Porque você começa a ter as ideias revolucionárias, né? Inculcando no povo o quê? O prazer, o paganismo, o hedonismo e tudo mais. Ele já começa a ser anti-família e anti-vida. E aí controle populacional, natalidade. Então, daria para aprofundar mais nisso daqui, mas no meu Natal a gente tem bastante coisa. Então, aí você vê, em 1917, aparição de Nossa Senhora de Fátima. A última aparição de Nossa Senhora foi no 13 de outubro, 70 mil pessoas lá na Cova da Iria. Foi quando aconteceu o milagre do sol. Só que tem uma coisa que aconteceu na última aparição de Fátima, que a irmã Lúcia, ela explica, né? No final da aparição, Nossa Senhora apareceu vestida como Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora apareceu como Nossa Senhora do Monte Carmelo. Teve uma sequência, né? Primeiro apareceu Jesus, as estações do terço, a via sacra, o terço todinho foi aparecendo. Eu sei que no final Nossa Senhora aparece como, não é Nossa Senhora de Fátima, aparece como Nossa Senhora do Carmo. E Jesus aparece no colo de São José. Jesus aparece no colo de São José, na última aparição de Fátima. E São José abençoa o povo. Nossa Senhora fica com as mãos postas. E Jesus espera São José dar a bênção, aí ele dá a bênção também, o menino Jesus. Então você vê, o que já traz isso daí que a gente estava falando? A figura paterna, o pai, o sacerdócio, a figura de Deus. Então o que São José já ia fazer também? Então, toda essa organização, né? É a destruição que estão tentando fazer o quê? Da paternidade, da masculinidade, da autoridade do próprio Deus. Você começa a desfigurar a família, desfigurar o homem. Certo? Isso aí é o que a gente vê todo dia, né? Mas tem loucura agora na internet, né? E aí, o Gramsci já falava, né? Gramsci é o ideólogo do Partido Socialista Italiano. E na cadeia ele começa a perceber, né? Esse negócio do comunismo na bala, essas coisas não dá certo. Porque o povo se revolta, responde, as coisas ficam destruídas, a economia quebra. Aí fala, a gente tem que fazer o comunismo de modo cultural, marxismo cultural. A gente tem que fazer as pessoas se revolucionarem sem saber. Então a gente tem que tomar pela educação e pela cultura. Então vamos infiltrar as escolas, as universidades, os jornais, os livros. Você vai bombardeando, você vai modelando os revolucionários, né? E nisso você vai destruindo o quê? E é interessante, eu fiz uma aula do Anticristo lá na casa de vocês. Santo Tomás fala do caterron, daquilo que tem que ser destruído, né? E o caterron que Santo Tomás fala é interessante, que ele fala que é a lei natural, os 10 mandamentos, né? A razão, nós temos que negar, a família natural, religião conhecida, a propriedade privada e o exército. O que o comunismo faz? Destrói tudo isso aí. Então o caminho fica pavimentado para você colocar outra coisa no lugar. E o que o Gramsci falava? Tem duas colunas que impedem o marxismo de acontecer, o comunismo. Se essas duas colunas caírem, a gente toma tudo. A família e a Igreja Católica. O Gramsci fala isso. Porque a Igreja defende a verdade, a imutabilidade da verdade, a lei moral, a lei natural, a realidade das coisas, a hierarquia das coisas, né? E a família, porque a família transmite os valores para os filhos. É por isso que cada vez mais os filhos vão ser tirados mais cedo da família. O Estado vai educando os filhos. O próprio Lula fez
acabar com a narrativa da direita, que é pátria, família e Deus, né? Que é uma narrativa da direita. Você tem que trabalhar para acabar com isso, né? Que é uma coisa atrasada. Então, os comunistas, eles já perceberam há 200 anos atrás de que é pela educação e pela cultura que você toma as coisas. Pela música, pelo jornal, pela revista. Aí você coloca lá um homem para ser mulher do ano, aí você coloca uma mulher para ser homem do ano. Aí você usa de financiamento para você ficar martelando antivalores o tempo todo. Aí você financia coisa para depois na canetada ir passando, e quem for contra a gente prende. E aí a agenda vai avançando, né? A agenda vai avançando cada vez mais. E aí o que aconteceu? O Gramsci estava preso lá, a escola de Frankfurt foi, catou as ideias dele e falou, opa, vamos usar as ideias dele, vamos fazer esse processo aí. E a escola de Frankfurt, a parte de engenharia social, né? Principalmente o jogo de palavras, o jogo semântico, né? Distorcendo palavras, né? Qualquer coisa é família, aborto é profilaxia gestacional, aquela coisa sempre, né? Vai trocando as palavras para perder a noção da realidade. E aí as coisas começam a ir chegando onde a gente está tendo aí. Qualquer um pode falar qualquer coisa, mas se a igreja falar, ela está errada. Tudo é verdade, mas o que a igreja fala é mentira. É uma contradição, porque se tudo é verdade, tudo é mentira. Uma coisa automaticamente anula a outra. Não tem como tudo ser verdade ao mesmo tempo. 2 mais 2 não tem como ser 4, 5. Não tem como Jesus estar na Eucaristia e não estar. Não tem como Nossa Senhora ser Imaculada não ser. Entendeu? Então são várias coisas. Só que daí eles vão atropelando de modo que cultural. É por isso que precisa ter centros de estudo, ter escolas, ter jornais, para você ir fazendo essa contra-revolução, né? Que é com a verdade, na verdade. E aí, pessoal, a gente já está falando um pouco, a agenda da cultura da morte foi avançando muito. Quem cunhou esse termo cultura da morte foi São João Paulo II. Tem até uma aula na página do Instagram do Instituto. Quem puder assistir depois, assistam. Cultura da morte, ela vai fazendo esse processo de... A gente estava semana passada no congresso lá, né? Defesa da Vida e da Família. E a Zezé já tem mais de quase 20 anos que ela mexe com isso. E a quantidade de coisas que ela traz de informação e de... Então, a gente está bem atrasado para correr atrás dessas pautas aí, né? E essa cultura da morte vai só avançando, né? O aborto, ideologia de gênero, eutanásia. Na Holanda, esse tempo atrás, eutanásia de criança de 12 anos. Sem autorização dos pais. Canadá, eutanásia assistida com não sei o quê. Nossa, olha. Aí você começa a ter eugenia. O que é eugenia? Eugenia é o que os nazistas faziam, o que o Hitler fazia no campo de concentração, né? Seleção genética natural. Na Alemanha não nasce mais bebê com síndrome de Down. Eles matam na barriga. Nossa, somos evoluídos. Rapaz, o Hitler, perto do que acontece hoje em dia, hoje em dia os bárbaros mais ou menos 40 milhões de abortos por ano. Aí síndrome de Down já não nasce mais criança. Aí tem cada projeto louco de... Tinha um projeto nos Estados Unidos até 9 meses, o aborto. E aí, acho que você já deve ter visto isso daí. Tirava o bebê, por cesárea alguma coisa, pelas costas para a cabeça dele continuar dentro. Porque ele só era considerado um ser humano se a cabeça dele saísse para fora. Senão não era. E aí, eles fazem isso para quê? Para não ficar material dentro, para não dar problema depois. Então, puxa metade do corpo e mata ele, metade do corpo fica dentro e cabeça para fora. A cabeça para dentro e o corpo para fora. Suga pelo hipotálamo o cérebro ali. Somos civilizados, gente. Que beleza. Ó, eutanásia, aborto, gênero, essas agendas de destruição de família, progressista, eugenia, seleção genética. E aí,
Isso aí é tudo o quê? Supressão do mais fraco. Supressão do mais fraco. Vai matando, você vê, no Antigo Testamento, o povo sacrificava as crianças para Moloque, né? No Antigo Testamento. Um deus pagão que é um demônio, né? Demônio, Moloque. Hoje em dia o povo sacrifica o quê? Por dinheiro, por prazer. Tem clínica de aborto nos Estados Unidos que tem até local de fazer o ritual satânico ali dentro. E está em passos acelerados agora no Brasil. É uma seita que está construindo clínicas para aborto. Uma seita satânica para abortar. Loucura. E aí, você vem, todas essas ideias que vêm lá de trás, lá, elas vão desembocando nessas coisas que estão acontecendo agora. Não é uma coisa tipo assim, não. Progressivo. E aí, é interessante, tem o Kingsley Davis, na década de 60, ele era um sociólogo americano lá, que quando as fundações começaram a financiar a DIU, pílula anticoncepcional, os abortivos, aquela coisa toda, mesmo assim chegava um momento que as mulheres paravam e voltavam a ter filho, né? Aí os caras falavam, não, ele falou, não, mas não adianta a técnica, você tem que fazer a esterilização mental, que a técnica vai ser uma consequência. Então, você tem que gerar uma cultura individualista, que ela vai ser antinatalícia, antifamília, antivida. E aí depois a parte técnica vai ser sua consequência. E aí, vocês estão vendo o que já foi acontecendo com a família, né? O que a irmã Lúcia tinha falado da última batalha. E tem uma aparição Nossa Senhora em 95, que foi em Civitavecchia, na Itália, que ela fala, né, que a última batalha do demônio seria contra o matrimônio e a família. Em 95. A partir de 96, 97 começou pesado mesmo, os ONU, órgãos internacionais, Unesco, livro educacional, MEC, essas coisas tudo começaram a pesar mesmo. Então, e aí, o que aconteceu, né? Deus nunca abandona a igreja. 9 horas, né? Agora? Deus nunca abandona a igreja, né? E o que aconteceu? Em 1870, Beato Pio IX, ele decide fazer o quê? A consagração da igreja a São José. São José ser o patrono da Igreja Universal. Por quê? Só vou ler aqui o que ele escreveu. Esse documento chama Quemadmum Deus, que é a encíclica, né? É a carta de São José como patrono da igreja, né? Aí ele fala: da mesma maneira que Deus havia constituído José, gerado do patriarca Jacó, superintendente de toda a terra do Egito, para guardar o trigo para o povo, assim, chegando à plenitude dos tempos, estando para enviar à terra o seu filho unigênito, Salvador do mundo, escolheu um outro José, do qual o primeiro era figura, o fez senhor e príncipe de sua casa e propriedade, e o elegeu guarda dos seus tesouros mais preciosos. O que o Papa está falando aqui? Todo mundo lembra dos 12 filhos de Jacó? Jacó teve os 12 filhos, o nome de Jacó muda para Israel, as 12 tribos de Israel. Um filho de Jacó se chamava José, e fala que José era belo de aspecto e era muito bom. E Jacó gostava muito de José. Os outros irmãos ficaram com inveja dele. Cataram José, amarraram, tacaram no poço e deixaram ele para morrer lá. Passou uma caravana, pegou José, levou ele lá para o Egito. Para onde São José levou a Sagrada Família? Levou ele para o Egito. No Egito, José cai nas graças lá do faraó. E o faraó coloca ele como superintendente de todo o Egito. Ele cuidava da distribuição dos grãos, das coisas todas. Porque ficou sabendo que ia vir uma grande carestia na terra, ia ter uma grande seca, fome, falta de comida, aquela coisa toda. Soube antes,
guardaram os celeiros, e São José era quem cuidava da propriedade para dar para o povo no meio da desgraça. José interpretava os sonhos, né? E José interpretava os sonhos. José E o anjo aparecia para São José nos sonhos. E aí o que acontece? Os irmãos começam a passar fome, vem a caristia, todo mundo passa fome. Quem que no meio do deserto da destruição eles foram procurar para ajudá-los? José. No meio do deserto, no meio da desgraça, no meio da luta, da penitência, da falta de comida. Por que São José está no meio da quaresma? Ele é o superintendente da casa paterna. Ele caiu nas graças de Deus. Ele foi colocado como príncipe da sua casa e guarda dos seus tesouros mais preciosos. Aí, José do Egito é uma prefiguração de São José que viria. Você começa a entender agora? Começa a ligar as coisas, né? E aí, olha o que o Beato Papa Pio IX fala. E agora, nesses tempos tristíssimos, 1870. Não era 2020, Pablo Vittar, gênero, Anitta, aborto, eutaná, loucura. Não, 1870. E agora nesses tempos tristíssimos em que a igreja é atacada de todos os lados pelos inimigos, é de tal maneira oprimida pelos mais graves males, a tal ponto que os homens ímpios pensam ter finalmente as portas do inferno prevalecido sobre ela, é que os veneráveis e excelentíssimos bispos de todo o mundo católico dirigiram ao sumo pontífice as suas súplicas e a dos fiéis por eles guiados, solicitando que se dignasse constituir São José como patrono da igreja. O que ele está falando? E por que ele está falando nesses tempos tristíssimos? Em 1870, o Beato Papa Pio IX, só vou fazer um contexto. Quando ele foi eleito Papa, a maçonaria ficou muito feliz. Porque ele era visto como se fosse um Papa aberto ao diálogo e liberal e aquela coisa toda. Eles festejaram muito quando ele foi eleito. Aí tanto que eles ficavam gritando viva Pio IX, aí Dom Bosco ensinou os meninos a falar, não, você fala viva o Papa. Não é a pessoa, é o cargo, a função, né? A função é de Cristo, é o vigário de Cristo. E aí o que aconteceu? Teve alguns problemas de guerra com a Áustria, várias coisas ali. E o Pio IX tentaram matar o Papa Pio IX. Metralharam lá o palácio, ele teve que sair fugido de madrugada, foi para a Áustria, um monte de coisa. E aí teve um incêndio, se não me engano, em Roma. E quando acabou esse incêndio, eles encontraram a documentação. E aí estava a documentação da maçonaria, o que ela ia fazer para destruir a igreja. E aí, quem quiser depois, é documento público da igreja. Os sílabos do Papa Pio IX, e tem a carta que é a instrução permanente da Alta Vendetta, que era o documento da maçonaria que ela ia fazer passo a passo para infiltrar e destruir a igreja de dentro para fora. Tudo que vocês pensaram, os mínimos detalhes, até, agora vocês vão perceber, quando vocês for na missa, na hora do Evangelho, fala Evangelho segundo Marcos, até isso daí estava no plano, tirar o são, tirar as figuras dos santos, tirar o transcendente dentro da igreja, tirar as imagens, trazer para o mundano, para o material, tirar todo o transcendente, até o modo de se vestir nos vestiários, dos homens ficar sem camiseta nos vestiários, porque nem isso o povo ficava, por causa da modéstia e da pureza. Você vê hoje em dia, é que a gente é igual o peixe que nasceu no meio do barro, entendeu? Você já está no meio da sujeira, você vai acostumando, até você ver água limpa, né? Mas você vê o buraco que a gente está hoje em dia, e aí o que acontece? O Papa Beato Pio IX ficou sabendo isso daí, mandou publicar a carta deles, para o povo inteiro ficar sabendo, um monte de coisa, e aí o Pio IX, ele proclama os dois dogmas dos mais transcendentes de todos, que era para rupiar no meio os iluministas, os maçons, aceitos e tudo mais. Ele proclama que Nossa Senhora é imaculada, 1858, 54, ele proclama o dogma da Imaculada Conceição, Nossa Senhora nasceu sem pecado. E ele proclama
Puxa, qual foi o outro? Me fugiu agora, gente. Ele proclama um outro dogma. A infalibilidade papal. Pronto, para arrupiar com tudo. O Papa é infalível, só que o Papa é infalível quando ele fala ex-cátedra, quando ele fala para a igreja do mundo inteiro, quando ele fala como pastor universal, quando ele declara um artigo de fé e quando tem o anátema. O que é o anátema? A excomunhão. A igreja crê nisso. Quem falar o contrário, anátema cite, é excomungado. Assim, o Papa é infalível, o Espírito Santo assiste ele quando ele usa a autoridade de pastor universal. Ele fala, Nossa Senhora Imaculada. Então não é quando ele está falando de qualquer coisa, de churrasquinho, no avião, qualquer coisa, isso é fé particular dele. Ele não é infalível quando ele está falando isso, ele é infalível quando ele está falando ex-cátedra. E aí o Papa Beato Pio IX proclama que Nossa Senhora é Imaculada e que o Papa é infalível. Pronto, aí os caras rasgaram as vestes, né? E aí o que acontece? Começaram a perseguir a igreja e arrancaram os estados papais. A igreja era quase todo o território da Itália, arrancaram tudo, a igreja ficou só com o territóriozinho do Vaticano, o Papa foi perseguido, o pau quebrou. Por isso que ele fala, tempos tristíssimos que os inimigos estão tentando destruir por tudo quanto é lado. Né? E aí, aqui ele ainda fala, né? Consternado pela recentíssima e funesta situação das coisas, para confiar a si mesmo e aos fiéis, ao potentíssimo patrocínio do Santo Patriarca José, quis satisfazer os desejos dos excelentíssimos bispos e o declarou patrono da Igreja Católica. Ou seja, a hora que o Papa viu que a igreja foi para o deserto, que o pau quebrou, que Jesus está sendo perseguido pelo Herodes, que a Sagrada Família, que o corpo de Cristo está tendo para o deserto, São José, patrono, porque foi ele que protegeu a Sagrada Família, a vida de Cristo, a igreja. E aí, na sequência, o Papa Leão XIII escreve outra encíclica sobre São José, Quamquam Plures. Não vai dar tempo da gente abordar ela aqui agora, mas quem quiser ler depois também. Espetacular, espetacular. Só uma curiosidade aqui, ó. O Papa Leão XIII ele era contra o MST. Ai. Olha o que ele fala na encíclica. Estas considerações devem elevar o ânimo de quem é pobre e ganha o pão com o seu trabalho e fazê-lo raciocinar retamente. De fato, se é verdade que a justiça consente em poder libertar-se da pobreza e alcançar uma posição melhor, também é verdade que a ninguém é permitido, nem a razão nem a justiça, subverter a ordem estabelecida por Deus. Antes, recorrer nestes casos à violência e tentar o caminho da sublevação e dos tumultos é uma escolha desesperada, que na maioria das vezes agrava os próprios males que se queria aliviar. Querendo, portanto, agir com prudência, os proletários não confiem tanto nas promessas dos violentos, mas antes no exemplo, no patrocínio de São José e na caridade materna da igreja, cada dia mais se preocupar com a sua situação. Está falando o quê? Que é bom o pobre trabalhar para ter uma situação melhor de vida, mas que não é justo ele usar de violência para tentar catar as coisas dos outros, inverter a ordem social e fazer baderna, porque ele piora mais a situação. E aí tem mapa. E aí o que acontece? Depois do Papa Leão XIII, São Pio X, ele proclama, né? Ele autoriza a ladainha de São José. Espetacular a ladainha de São José, no finalzinho a gente vai rezar ela. E também faz prefácio de livro de devoção a São José. Depois, é o que eu estou falando na sequência dos papas, tá? Bento XV, que foi o papa durante a Primeira Guerra Mundial, recorreu muito à intercessão de São José. E ele escreveu também um moto próprio sobre São José, Bonum Sane, né? E mandou colocar São José no missal, nas orações da missa, que agora quando fala, né? Nossa Senhora e São José. São José foi o patrono do Concílio Vaticano II. Aí São João Paulo II escreve uma encíclica, dessa eu acho que é uma bitada desse tamanho assim, sobre São José. Quem puder ler depois é espetacular. É o custodiador do Redentor, Redemptoris Custos. São João Paulo II falando de São José. E aí, Papa Bento XVI, o nome dele era José, né? Joseph Ratzinger. São José, o nome Joseph,
José, Yosef, né? Ele quer dizer aquele que acrescenta, aquele que aumenta. Então, aquele que aumenta a graça de Deus, aquele que acrescenta, aquele que ajuda, né? E aí, o Papa Francisco também escreve uma encíclica sobre São José, Patris Corde, Coração de Pai. E em 2020 ainda teve um ano de São José, que foi que a gente saiu o instituto desse ano de São José. Porque ele ia até, acho que, agosto de 2021, e a gente começou em maio, né? Então você vê, a providência, a igreja, o magistério viu o buraco que começou a acontecer, a figura de São José começou a aparecer cada vez mais, por causa de tudo isso que a gente falou. E aí, para a gente fechar, começa a consagração a São José. Por que que a gente tem que se consagrar a São José? O mais básico, porque Jesus foi consagrado a ele. A mesma coisa, consagração a Nossa Senhora. Então, 1 João 2,6, né? 1 João 2,6. Se dissemos que o amamos, devemos também viver como ele viveu. Nós amamos Cristo, nós temos que viver como Cristo viveu. Então, cristianos alter Christus, né? O cristão é outro Cristo. Qual foi o primeiro lugar que Jesus esteve? No útero de Nossa Senhora. Foi formado por Nossa Senhora. É a forma dele, né? E Jesus foi consagrado a Nossa Senhora e São José. Ele era submisso. Então, se Jesus foi, eu tenho que ser imitação dele, eu tenho que pedir também a eles que eles me levem a Jesus. E aí, o que quer dizer consagrar? A palavra, né? Consagrar. Consagrar quer dizer retirar do poder do mundo, retirar da carne, do demônio, do mal e separar para Deus. Consagrar quer dizer separar para Deus. Você, por exemplo, o cálice na missa, né? Ele é consagrado, ele é sagrado, separado para Deus, para o uso de Deus. Ele é somente de Deus, não pode ser usado para outra coisa. O altar da missa, quando tem uma paróquia construída, né? Quando é feito o altar, tem que ter uma sagração do altar. Tem a pedra d'ara, que vai ali no meio, geralmente tem a relíquia de santo e tudo mais. E o bispo tem que vir e fazer uma consagração daquele altar. Ele sagra aquele altar com óleo, ele unge. No Antigo Testamento. Então, consagrar é separar. Então, quando você se consagra a Nossa Senhora, você está se retirando da influência do demônio, do mundo da carne, você está sendo separado por Deus e se entregando a Ele igual Jesus foi entregue. Quando você se consagra a São José, você está te saindo da influência do mundo, da carne, do demônio e se entregando a Ele, se separando a Ele para te levar a Jesus. Então, a lógica da consagração é o quê? Imitar a Cristo, que foi submisso, foi consagrado. Então, é separar para Deus. Consagrar é separar. E aí, tem um livro, que eu não estou com ele aqui, que é de um padre, se eu não me engano é canadense, padre Donald Calloway, que é Consagração a São José, as glórias do nosso Pai espiritual, né? E é um livro espetacular, esse livro do padre Donald Calloway. E aí ele traz no livro 7 privilégios de ser consagrado a São José. E da onde que ele tira esses 7 privilégios? Quem já ouviu falar da venerável Maria de Jesus Ágreda? Já viram? Ela era uma religiosa, se não me engano, concepcionista, século XVI, 1500 e alguma coisa. E é espanhola. E ela, aquele jeito, né? Extraordinários, né? Tanto que quando chegaram para evangelizar os índios, se não me engano, no México, se não me engano foi no México, eles chegaram para evangelizar os índios, e a hora que eles começaram a falar, os índios falaram, não precisa falar mais nada não. A senhora de azul já ensinou a gente.
Aí disse, mas que senhora de azul? Não, a senhora de azul vinha aqui e ensinava tudo isso aí pra gente. Batizar, cruz, Nossa Senhora, deu catequese para eles. Aí perguntar como que ela é. Aí eles descreveram como é que ela era. E ela usava o mesmo hábito dessa religiosa. E aí tinha um padre que estava junto na missão que lembrou. Ele falou, quando eu voltar para a Espanha eu vou perguntar para ela. E ele foi, não lembro se ele era diretor espiritual dela, perguntou para ela, né? Pela força da obediência, e ela teve que revelar. Falou, Deus me permitia bilocar lá para o México e ela catequizava os índios antes dos colonizadores chegar. Essa venerável Maria de Jesus Ágreda, né? Ágreda. E ela tem um livro que chama Mística Cidade de Deus. Qual que é a mística Cidade de Deus? Nossa Senhora é a mística Cidade de Deus. Nossa Senhora é o templo do verdadeiro Salomão, né? E nesse livro ela tem revelações absurdas, desde a queda angélica, tanto que o padre Forté, exorcista, usa nos livros dele as revelações que ela tem da queda de Lúcifer, da batalha angélica, várias coisas. E ela tem várias coisas da vida oculta ali de Nossa Senhora, mas é um livro de fé particular, né? Mas ela é venerável já pela igreja. E foi revelado a ela os privilégios de ser devoto de São José. E mais uma porrada de outras coisas sobre São José também. E aí ele tira dela esses privilégios que foi revelado, né? Primeiro privilégio de ser consagrado a São José: alcançar a virtude da pureza e superar as tendências sensuais da carne. O lírio de São José. São José castíssimo, São José puríssimo. Porque ele viveu, né, com aquele que é a fonte de toda a pureza, que é Cristo, Nossa Senhora, que é a mais pura de todas as criaturas. Segundo privilégio de ser consagrado a São José: ele ajuda a trazer aqueles caídos ao retorno à graça e resgata para Jesus. Ele encaminha Jesus, né? Que nem o burrinho lá, levava Jesus Nossa Senhora. Terceiro privilégio de ser consagrado a São José: aumentar o amor e a devoção a Nossa Senhora e a Jesus, porque ele é o que mais amou, respeitou, honrou e zelou Nossa Senhora. E ele foi o que mais recorreu a ela. Já pensaram nisso? São José era devoto dela. Então é a protodolia, né? Então aumentar o amor de Jesus Nossa Senhora. Quarto privilégio: a boa morte. O quarto privilégio que esse devoto de São José concede, né? E a proteção contra os demônios nessa hora. Por que é a boa morte? A gente já falou disso outras vezes, né? Quando você reza pedindo uma boa morte, é o quê? Não ter uma morte repentina, não ter uma morte trágica, não dá tempo de receber os sacramentos, não dá tempo de estar confessado, de estar em estado de graça, de receber o viático. Então ele é o patrono da boa morte. Por quê? Ele morreu no meio de quem? Jesus Nossa Senhora. Ele é o patrono da boa morte. E a proteção contra os demônios nessa hora, né? Porque ele afugentava da Sagrada Família, ele afugentava deles, né? E diz que, acho que é São Bernardo de Claraval, se não me engano, doutor da igreja. São Bernardo tremia na hora de morrer, por causa, queria se apresentar diante do juízo divino, diante de Deus. Quanto mais se conhece, mais se ama, mais se entende, e mais vê o tanto que falta. Quinto privilégio: o nome de São José afugenta os demônios. Tanto que tem acho que é Santa Gertrudes, eu ia até falar disso aí sábado lá. Santa Gertrudes teve um êxtase, uma visão, que ela viu São José sentado num trono magnífico, e quando o nome dele era falado, todos os santos do céu faziam uma profunda reverência, por causa da dignidade que ele tinha, de ter sido esposo de Nossa Senhora, pai do Filho de Deus, né? Pai de Deus. Sexto privilégio: saúde do corpo e auxílio em todos os tipos de dificuldade. Santo Tomás fala sobre isso daí, né? Que alguns santos têm algumas graças de intercessão especial, mas São José foi dada ilimitada, por causa da dignidade que ele tem, maior do que os outros, né? Sétimo privilégio: garantir o nascimento de filhos nas famílias. Então são o que? Você vê, defesa da vida, defesa da família, boa morte, defesa da igreja. Então tudo que vai ligando a São José.
E o que a gente pode fazer? Rezar, nos consagrar a São José, estudar e ensinar os outros, porque olha os tesouros escondidos, né? Que quase ninguém fala. Você vê, são tantos detalhes, aí você começa até a aprender a rezar direito e usar desde Sagrada Escritura até a intercessão dos santos direito. Porque você vê, por exemplo, Santa Giana está muito ligada à maternidade. Cada santo geralmente está muito ligado a um aspecto específico da vida dele, né? Nossa Senhora é a onipotência suplicante e São José, depois de Nossa Senhora, é o maior de todos. E aí, a curto prazo, o que a gente tem para fazer? Tentar barrar as loucuras, e a longo prazo, o que a gente está fazendo? Estudar, formar colégio, entrar na área cultural, porque aí você vai tomando os espaços, né, que os revolucionários foram tomando. Certo? Só para a gente fechar, a ladainha de São José. Depois eu posso... Ela é fácil de encontrar também. Deu menos devocionário de São José, no site do Padre Paulo tem, vários lugares tem. Peguem depois, durante o mês de março, nas quartas-feiras, que a quarta-feira durante a semana é o dia dedicado a São José. Durante a semana, rezar a ladainha também. Ladainha que foi aprovada para uso público pelo Papa São Pio X, em 1909. E ela tem como base a ladainha de Nossa Senhora. São 24 invocações a São José, descrevendo as suas virtudes e o papel que ele desempenhou no mistério da redenção, sendo pai do tipo de Jesus. Ou seja, ele exerceu um papel específico, especial, e teve graças especiais para poder fazer isso. Quem recita devotamente essa oração lucra indulgências parciais. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo, Deus Pai dos céus, Deus Filho Redentor do mundo, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Santa Maria, São José, ilustre Filho de Davi, luz dos patriarcas, esposo da Mãe de Deus, casto guarda da Virgem, sustentador do Filho de Deus, zeloso defensor de Jesus Cristo, chefe da Sagrada Família, José Justíssimo, José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, José Obedientíssimo, José Fidelíssimo, espelho de paciência, amante da pobreza, modelo dos trabalhadores, honra da vida de família, guarda das virgens, sustentáculo das famílias, alívio dos miseráveis, esperança dos doentes, patrono dos moribundos, terror dos demônios, protetor da Santa Igreja, Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo. Ele constituiu o Senhor de sua casa. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignaste escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Certo? Então, pessoal, tinha muita coisa que tinha que ter várias aulas separadas, só de encíclicas e outras partes, mas dá para ter uma noção geral da figura de São José, do porquê
que a igreja começou a colocar a figura de São José como necessária, né? A providência encaminhou a questão da vida das famílias, da proteção do povo de Deus, da Sagrada Família, né? Para esses tempos a gente está vendo o que vem acontecendo, e mais apostolados depois da consagração de Nossa Senhora, e agora também com a figura de São José, né? Que é a carta na manga aí. Foi aquele que protegeu a Sagrada Família, aquele que nos protege também. E aí essa questão da Quaresma, do mês de São José ser no meio da Quaresma, da solenidade dele ser no meio da Quaresma, e a ligação que tem desde lá do Egito, quando o povo mais sofreu no deserto, e é o nosso tempo no deserto de Quaresma, e o tempo que a igreja sofre, e a figura dele, e o que ele provê, o que ele cuida, o que ele protege, o que ele mantém, o que ele sustenta, certo? Então que São José, nosso protetor, provedor, que ele possa nos encaminhar a amar Jesus, Nossa Senhora, no mais alto grau possível. Nós não percamos nenhum segundo, nenhum minuto, nenhuma hora, nenhum instante, nenhum momento. Que a nossa vida seja uma oração, um sacrifício de louvor, um holocausto, que ela suba como incenso agradável a Jesus. São José, como encaminhou o burrinho, conduziu o burrinho para levar Jesus e Nossa Senhora, que ele possa nos encaminhar também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Cristo Rei! Viva!